A Noruega é um dos 5 países nórdicos junto à Suécia, Finlândia, Dinamarca e Islândia. A Noruega é reconhecida internacionalmente pela sua alta qualidade de vida. O país possui um sistema de bem-estar social abrangente, oferecendo acesso universal a serviços de saúde e educação de alta qualidade. O seu território é marcado pela presença das cordilheiras dos Alpes escandinavos, que atravessam a extensão do país de norte a sul. Essas montanhas possuem picos imponentes, com quase 2.500 metros de altura. Essas elevações criam uma paisagem espetacular, repleta de vales profundos, vales glaciais e grandes extensões de terras cobertas de neve. Além das montanhas, a Noruega também possui uma costa litorânea extensa e recortada. São cerca de 25 mil quilômetros de litoral, com numerosos fiordes. Essas formações geográficas únicas, além de trazerem grande beleza à Noruega, ajudaram o país muito mais do que você imagina, já que dentre os países nórdicos, a Noruega é o que mais se destaca economicamente. Pois enquanto o PIB per capita dos outros países nórdicos ao longo do século se manteve semelhante aos demais, a Noruega, a partir da década de 1990, disparou totalmente em relação aos seus vizinhos. E o que fez uma nação isolada na Península Escandinava ficar completamente rica foi realmente o seu posicionamento estratégico e a sua geografia. Se você não sabe, o capital financeiro é uma empresa, assim como as milhões que existem no Brasil. Mas para que minha empresa e marca fique protegida e ninguém consiga roubá-la, ela precisa estar registrada no INPE, que é o órgão que regula as marcas no Brasil. E a Tiger ajuda a registrar a sua marca. Com eles é rápido e fácil, você só precisará conversar pelo WhatsApp e farão toda a parte burocrática, na qual você não precisará se preocupar. Então, se quiser ter a propriedade da sua marca garantida, chame eles pelo primeiro link na descrição e seja finalmente o real dono da sua marca. E para entendermos como a geografia deu poder à Noruega, temos que entender primeiro a sua história. Não há um acordo geral sobre a origem dos ancestrais dos noruegueses de hoje, ou sobre rotas que seguiram em sua jornada para o norte. Mas uma dessas rotas certamente passou por Ostfold, já que artefatos antigos foram encontrados em outros assentamentos do mesmo tipo pela Península Escandinava. Outras versões colocam que os primeiros habitantes da península podem ter saído da região mais continental da Europa e chegado à região da Noruega pelo Mar do Norte. E por volta de 9000 a.C., os primeiros habitantes se estabeleceram e sobreviveram, caçando e pescando animais como focas, veados, alces e baleias. Mas a transição para a agricultura começou na Noruega entre 5000 a 6000 a.C., mas esse período não é muito conhecido. Então, vamos para o século VIII, onde a história mais conhecida da Noruega realmente começa, quando povos de origem germânica que habitavam a atual Noruega e o restante da península invadem e saqueiam um castelo de Lindisfarne, que ficava perto da costa do atual Reino Unido, iniciando assim a Era Viking. Os vikings invadiram as regiões onde hoje é a Irlanda, França, Inglaterra, Escócia e algumas outras regiões, e acabaram criando cidades como Normandia e Dublin, além de descobrirem a Islândia e, posteriormente, a Groenlândia. E a geografia da região escandinava, especialmente da atual Noruega, desempenhou um papel crucial no estabelecimento do reino norueguês, já que nessa época não existia um grande reino, e sim povoados onde os primeiros pequenos reis surgiram. Esses líderes locais construíram complexos fortificados, perto de passagens seguras, e exigiam tributos dos navios que passavam, evitando assim os perigos das águas abertas e traiçoeiras. Por sua vez, o Reino da Noruega foi fundado em 872, quando o primeiro rei norueguês consegue unificar parcialmente a península, e até meados de 1060, o processo de unificação foi finalmente concluído. Desde a fundação do reino, os noruegueses invadiram a península da Jutlândia, bem como tiveram relações diplomáticas e comerciais com toda a Península Escandinava. Por conta de tudo isso, nos próximos séculos a Noruega vai fazer parte de algumas monarquias. Entre 1319 a 1349, a Noruega e a Suécia tiveram uma monarquia conjunta, bem como quase 2 séculos depois a Dinamarca e a Noruega também tiveram outra monarquia conjunta, que durou de 1536 até 1814, onde neste mesmo ano o reino da Dinamarca renunciou ao reino da Noruega, que então foi transferido para o reino da Suécia, que teria 2 reinos distintos, mas governados pelo mesmo soberano.
dando início, assim, à união entre a Suécia e a Noruega, que durou até 1905, quando os noruegueses finalmente votaram pela independência da nação. Após essa história um pouco complexa, o protagonismo da geografia norueguesa se mostra nesse século, começando pela Primeira Guerra Mundial, onde a Noruega se manteve neutra, mas teve uma grande vantagem econômica por conta disso. O país ficou neutro junto aos Países Baixos, Suíça, Dinamarca e Suécia, enquanto as potências centrais como a Alemanha, Áustria-Hungria, Império Otomano e Bulgária estavam em guerra com os aliados da época, que eram a Sérvia, Rússia, França, Bélgica, Grã-Bretanha e diversos países, incluindo até o Brasil. E Johan Schneider explica exatamente como a Noruega se beneficiou disso em seu livro publicado em 1963, com o nome de O Transporte Marítimo Norueguês durante a Guerra e o seu boom, fazendo uma referência ao boom econômico, onde explica que por exatamente a sua neutralidade, conseguiu manter-se vendendo seus produtos tanto para a Alemanha, que era um personagem principal da guerra, quanto para os aliados. Até houveram tentativas de utilizar a Noruega como uma arma contra a Alemanha, pois enquanto a Alemanha estava interessada em manter a Noruega neutra, os britânicos queriam que a Noruega parasse de vender os alemães. Os noruegueses venderam tanto que os britânicos fizeram um tratado conhecido como Tratado do Peixe, para os noruegueses pararem de vender aos alemães. E por vender tanto, isso fez com que a economia norueguesa tivesse um boom econômico durante a Primeira Guerra Mundial. Além disso, a Noruega tinha a maior frota marítima do mundo, se comparado à sua população. Por conta disso, com navios de outras nações cada vez mais escassos, os noruegueses conseguiram lucrar muito em cima daquele conflito. E uma comprovação de tudo isso é que a sua economia continuou crescendo entre 1914 e 1918, durante a Primeira Guerra Mundial, como pode ser visto nesse gráfico, onde a economia norueguesa estava em um boom econômico. Já durante a Segunda Guerra Mundial, a importância estratégica da Noruega era tão crucial que os alemães invadiram o país em 1940 e fizeram isso justamente pelo posicionamento do país, que se caso fosse invadido pelos aliados, eles poderiam utilizar como ponto estratégico para bloquear a exportação do minério de ferro, que ia para a Alemanha. Os alemães então invadiram a Noruega pela sua costa e focaram principalmente em manter Narvik, que servia como base para a exportação do minério até a Alemanha segura. Apesar que tudo isso afetou muito a economia norueguesa nessa época. Mas como de fato a geografia proporcionou uma tremenda riqueza e poder à Noruega, veio na década de 1960. E para entendermos isso, temos que entender o fator geográfico primeiro. A Noruega é um país montanhoso. Em vários lugares do mundo, as montanhas são decorrência de fatores tectônicos, como, por exemplo, a formação geológica dos Himalaias, onde a colisão da massa continental indiana, ao se chocar com a massa continental asiática, foi pressionada para baixo, e com isso, foi dando aos poucos vida ao Himalaia. E muitas pessoas acham que isso aconteceu na Noruega, mas não. A Noruega tem uma formação geológica diferente e data de 400 milhões de anos atrás. Dessa forma, muitos geólogos não acreditavam que seria possível encontrar vastos recursos naturais no leito oceânico norueguês, já que em alguns casos a formação tectônica é diretamente relacionada com alguns recursos naturais. Mas no fim foi exatamente o contrário que aconteceu. Em 1959, a descoberta de gás em Groningen, na Holanda, fez com que as pessoas revissem seu pensamento sobre o potencial de recursos naturais no Mar do Norte. Por isso, começou uma tentativa de procura de petróleo na costa da Noruega. O primeiro poço foi perfurado em 1966, mas estava seco, e mais de 200 tentativas fracassadas foram feitas nos próximos anos. As coisas pareciam um pouco sombrias, até que em 1969, Philips, uma empresa norueguesa, perfurou em Ekofisk. Este viria a ser um dos principais campos petrolíferos da Noruega. Em 1972, a State Oil, a companhia petrolífera estatal norueguesa, foi fundada. O governo introduziu o princípio de que 50% de cada licença de petróleo deveria ser estatal. E dessa forma, a Noruega começou a investir esses recursos no seu país. Em 1990, o governo norueguês criou um fundo de petróleo. O objetivo do fundo era investir parte do grande excedente da indústria do petróleo no meio social da Noruega. Isso cria um amortecedor significativo e mostra que a economia da Noruega não está à mercê do preço global do petróleo.
O fundo é gerido por uma divisão do Banco Central da Noruega. É o maior fundo de pensão do mundo. E foi exatamente após a implementação desse fundo que a Noruega começou a disparar o seu PIB per capita em relação aos seus vizinhos. E por todos esses motivos, a geografia da Noruega propiciou isso ao país, já que o petróleo se encontra exatamente na costa. O petróleo da Noruega pode ser dividido em 3 regiões principais. Uma no Mar do Norte, outra no Mar da Noruega, na costa oeste, e por fim uma outra imensa reserva no Mar de Barents. O norte da Noruega, apesar de ser extremamente desabitado, proporcionou ao país uma das maiores reservas de petróleo do mundo. Então, pela Noruega ser um dos países nórdicos e o mais bem localizado, entre diversos mares, e estar posicionada de forma relativamente isolada do restante do continente europeu, mas ainda assim, perto desses países, isso ajudou a Noruega durante a sua história. E com o descobrimento de petróleo na sua costa, o país ficou imensamente rico, principalmente porque o governo norueguês também soube gerir esses recursos. E esse é o exato motivo pelo qual a geografia deu poder à Noruega.